Irmãos e irmãs, paz e bem. Na verdade, nós encontramos na carta aos Romanos diversos textos que são muito conhecidos, citações do apóstolo que nós já ouvimos e que chamam a atenção pela incidência e a vivacidade. Hoje nós vamos encontrar uma dessas frases, mas aqui nós temos a possibilidade de contextualizá-la. O apóstolo já nos falou da nossa adoção filial. Nós somos filhos no Filho. Era o tema da liturgia de ontem. Mas hoje ele acrescenta uma dimensão da esperança. Que enquanto caminhamos nesta vida, nós temos uma esperança da realização plena desta filiação. E essa esperança é aquela que anima a nossa caminhada aqui nesta vida. Eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Ou seja, ainda quando estamos em um grande sofrimento, e isso é uma convicção de fé, meu caro, que nos ajuda muito a viver as coisas tristes dessa vida, que não existe nenhum sofrimento que seja comparável à glória que vai se manifestar. Que ainda quando pensamos que estamos sozinhos, abandonados, sofridos, que isso deve ser uma esperança para nós. Porque cremos que um dia nós estaremos no reino dos céus, aonde a glória, a alegria, a paz que vamos viver supera enormemente os sofrimentos da vida presente. A virtude teologal da esperança é, sobretudo, uma esperança de realização da promessa de salvação do nosso Deus. Então, que isso ilumina a nossa vida. Aí então vem uma expressão que é muito conhecida de Paulo. Toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelar, o momento de se revelarem os filhos de Deus. Então que Paulo vai associar nessa esperança toda a obra da criação. Não somente nós, seres humanos, estamos na esperança dessa redenção, dessa salvação que nos será oferecida pelo Pai através do Filho, mas toda a obra da criação tem a expectativa da realização deste momento. Pois a criação ficou sujeita à vaidade. Ela espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da libertação e da glória dos filhos de Deus. Assim como nós, seres humanos, fomos sujeitos à concupiscência do pecado, à fragilidade por causa do pecado, então ele vai dizer que toda a obra da criação também ficou sujeita a isso. E que então ela, como nós, esperamos essa libertação. Se o sofrimento nos deve encher de esperança, também a obra da criação está esperando toda ela esse momento da redenção final. Então, que está gemendo como em dores de parto. E não somente ela, mas também nós. O que é a dor de parto? A dor de parto é um sofrimento, isso sabem muito bem as mulheres, mas também é uma esperança. Porque só através da dor do parto é que passa a vida. Então que os grandes sofrimentos da vida presente não é um motivo de tristeza, mas de alegria. Porque através dessa dor nós vamos ver a manifestação do Filho de Deus. Então que uma mulher, quando está na dor do parto, a alegria que ela tem supera a dor que ela sente. E essa dor se enche de esperança. Ela então se enche de um sinal, o corpo preparado para mostrar que a vida está aparecendo. Então que assim também deve ser a nossa esperança e a vivência que nós fazemos do sofrimento dessa vida. É uma dor do parto, não é uma dor em si, mas uma dor que se abre para a vida. E estamos aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Então, aquela adoção filial que o apóstolo dizia que nós podemos chamar Abá, Pai, ela se realiza plenamente na vida futura. Na verdade, as coisas do nosso Deus são assim, um já e o ainda não. De algum modo somos filhos, vivemos já essa filiação, mas ela nos aponta para uma filiação definitiva, aonde nós poderemos estar diante do nosso Deus e chamá-lo carinhosamente como uma criancinha, como um filho que tem confiança. Abá, ó Pai. Então a criação inteira, todos nós esperamos juntos por esse momento, a adoção filial e a libertação. Pois já fomos salvos, mas na esperança. A salvação já entrou na nossa vida, somos salvos, isso podemos dizer com convicção, mas essa salvação ainda é em caminho, ainda deve se realizar.
Então, já e ainda não, da escatologia, já somos salvos, mas ainda não somos salvos. Estamos em caminho na esperança dessa salvação. Ora, o objetivo da esperança é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Aguardando mediante a perseverança. Então, esperança e perseverança são as duas palavras-chave dessa leitura hoje do apóstolo Paulo. A esperança que se realiza na vida futura, mas uma perseverança, perseverar aqui no bom caminho, não deixar esmorecer em meio aos sofrimentos, porque cada sofrimento nos aponta para uma esperança de realização numa vida nova, aonde vai ser superada toda dor, todo sofrimento, e aonde nós estaremos diante do nosso Deus, vendo tal como é aquele que nós conhecemos através da fé. No evangelho de hoje, caríssimos, Jesus conta duas pequenas parábolas. Depois daquela experiência na sinagoga, que lhe dizia no evangelho de ontem que o milagre não é objetivo, mas uma coisa que suscita um louvor na pessoa que foi curada, aquela mulher que estava encurvada, tinha 18 anos, que suscita raiva, a fúria do chefe da sinagoga, que faz com que os amigos do chefe da sinagoga saiam indignados e envergonhados, e que faz com que a multidão cante as maravilhas de Deus. Então, diante disso, Jesus conta duas pequenas parábolas para falar da fragilidade, do modo simples que é o reino de Deus, não se impõe, mas chega de um modo sucinto e que vai permeando. Essa é a diferença. É possível uma coisa impactante, mas que depois provoca um ódio, um distanciamento. Pense, por exemplo, em uma bomba que cai em Hiroshima e Nagasaki, que a humanidade até hoje fala nisso. Então, que provoca um distanciamento, mas é impactante, chama atenção. Mas existe um modo de transformar que é aquele que é o escolhido por Deus, de ir transformando aos poucos e ir consolidando. Para falar dessa força do reino de Deus, essa força que nós poderíamos dizer tímida, uma força que é escondida, mas que transforma, o Senhor vai usar duas imagens. A imagem da semente de mostarda, sim, pequena, mas insignificante, carregada pelo vento. Eu sempre comparo com a semente de fumo, que é uma coisinha pequenininha também, e é um arbusto mais ou menos semelhante. Então, forma um grande arbusto que é traduzido no evangelho de hoje como árvore. E nela vêm as aves do céu. Então, se por um lado nós temos uma semente insignificante, que por exemplo, é o contrário de outras sementes que são grandes, essa é muito pequena, mas que vai dar origem a um arbusto. Não existisse essa semente, ainda que insignificante, o arbusto não existiria. E as aves do céu vêm. E essas aves do céu é o símbolo da humanidade, das diversas culturas, dos diversos povos. Todos são acolhidos no reino de Deus. E a segunda parábola que Jesus conta é do fermento, que a mulher ajuda 3 porções de farinha e esse fermento vai misturar em toda a massa e vai produzir efeito. A massa cresce de um modo expressivo, chama a atenção como o fermento faz crescer a massa. Muito fermento também vai estragar a farinha. É preciso pouco fermento, a farinha também não vai crescer. É preciso a quantidade justa. E a quantidade justa é insignificante em relação à quantidade de farinha. Então, nós deveríamos pensar o reino de Deus, as pessoas que creem, a igreja, como algo que é insignificante em relação à quantidade do todo. E que isso é importante, porque na verdade, nós muitas vezes desejamos uma igreja potente, a igreja da cruzada, da Inquisição, e esta é a imagem de igreja que não é a desejada por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja se usa dos instrumentos simples e sólidos e também lentos. Sabe que o viver em comunidade requer a lentidão. Quando você está sozinho, você decide tudinho, faz como quer. Mas quando você vive em comunidade, você tem que respeitar os ritmos, você tem que respeitar o grupo. Então, que o viver em comunidade, que é a opção radical, agora se fala muito de a sinodalidade da igreja requer tempo. Por exemplo, a grande consulta que o Papa está fazendo à igreja, que começa com os sínodos diocesanos, então isso requer tempo, requer um ritmo de comunidade. Então isso é o ritmo do reino de Deus, para que nós sejamos transformados não somente exteriormente, mas por dentro do nosso coração.
Tenham um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.